Paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Olha que maravilha! Estamos mais em um dia do pão diário. Bom, agora é madrugada, mas assim que você acordar, o pãozinho vai estar quentinho aí para abençoar o seu dia. Olha, não é uma bênção? Nós vamos preparar assim no nome do Senhor Jesus, pãozinho diário. Então, hoje nós vamos em Jeremias 15, do capítulo 10 ao 21. Vamos ver o que tem lá? Pão diário é uma parte que eu vou pegando nada e vou ler para você. Uma coisa bem simples, é um pãozinho para você ir meditando durante o dia. Deixa Deus falar com você. Às vezes até um capítulo que faz tempo que eu não li, mas Jeremias 15, verso 10 ao 21. Mas é um pão diário, porque você vai todo dia com uma palavra de Deus para meditar, para você meditar durante o dia, já amanhecer, começar o seu dia com o pé direito e com Deus junto com você, né? Com uma meditação. De repente, durante o dia, Deus já começa a revelar coisas para você e falar, bem que a palavra desta manhã, desse pão diário, já estava me mostrando alguma coisa, me revelando. Gente, é muito bom seguir o dia com o Senhor do teu lado, com as revelações de Deus, né? Então, vamos ver o que tem lá? Eu ainda não li. Eu vou também ser pega, de repente, surpresa também. E eu gosto disso, de vez em quando, né? Não é um estudo apurado, mas é uma palavra revelada. O pão diário é uma palavra revelada, tá bom? Jeremias 15, 10 ao 21. 15, 10, vamos ver. Ai de mim, minha mãe, porque me deste à luz homem de rixa e homem de contendas para toda a terra. Ih, hoje vai ser cajado? Bom, tudo é um aprendizado. Não precisa ser exatamente para você, né? Olha só. Ai de mim, minha mãe, porque me deste à luz um homem de rixa e homem de contendas para toda a terra. Nunca lhes emprestei com usura, nem lhes emprestaram a mim com usura, e todavia um deles me amaldiçoa. Disse o Senhor, de certo que te fortalecerei para o bem, e no tempo da calamidade e no tempo da angústia, farei que o inimigo se dirija a súplicas. Pode alguém quebrar o ferro do norte ou do aço? A tua fazenda e os teus tesouros entregarei sem preço ou saque. É isto por todos os teus pecados, mesmo em todos os seus limites. Elevar-te-ei com os teus inimigos para a terra que não conheces, porque o fogo se acendeu em minha ira, e sobre vós arderá. Tu, ó Senhor, o sabes. Lembra-te de mim, e visita-me, e vinga-me dos meus perseguidores. Não me arrebates por tua longanimidade. Sabe que por amor de ti tenho sofrido afronta. Achaste as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim gozo e alegria do meu coração, porque pelo teu nome me chamo, ó Senhor Deus dos exércitos. Nunca me assentei no congresso dos zombadores, nem me alegrei ou regozijei, por causa da mão que assentei solitário. Pois me encheste de indignação. Porque dura a minha dor continuamente e a minha ferida me dói, e não admite cura? E como águas inconstantes? Portanto, assim diz o Senhor, se tu voltares, então te trarei e estarás diante da minha face, e se apartares o precioso do vil, serás como a minha boca. Tornem-se a eles para ti, mas não voltes tu para eles. E eu porei contra este povo como forte muro de bronze, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. Então é a palavra de bênção, olha só. Porque eu sou contigo para te guardar, para te livrar deles, diz o Senhor, e arrebatar-te-ei da mão dos malignos, e livrar-te-ei da mão dos fortes.
Ah, é uma palavra de bênção. Já estava pensando que já era uma repreensão. Ai, meu Deus, o que que eu ando fazendo? É uma palavra de bênção. Mas olha só, eu vou passar a leitura do pão diário de hoje. Permanecendo fiel, Jeremias 15, 10, 21. O povo voltará para você, mas você não deve voltar para eles. Um jovem vacilava entre dois mundos: envolver-se com as gangues do seu bairro ou andar com Cristo. Embora o pai lutasse com o vício e a mãe sofresse de esquizofrenia, sua avó orava por ele e o encorajava a seguir a Jesus. O artista cristão de hip hop, Flynn, admite que houve um momento em sua vida que ele tentou se encaixar nos dois mundos ao mesmo tempo. Mas hoje ele tem um diploma de aconselhamento bíblico e estuda no seminário. Ó. Então esse menino tinha uma mãe esquizofrênica, um pai problemático, e ele pensou em viver entre esses dois mundos. Ó, o jovem vacilava entre dois mundos: envolver-se com gangues de seu bairro ou andar com Cristo. Embora o pai lutasse contra o vício e a mãe sofresse de esquizofrenia, sua avó orava por ele e o encorajava a servir a Jesus. Quer dizer, ele se via cercado de influências negativas na rua, amigos, dos vícios, via na rua drogas, via vício. Tinha o pai dele que lutava contra vício de bebida e tudo mais. Tinha a mãe dele que era esquizofrênica. Mas tinha alguém na casa dele que era a avó e que era uma mulher de oração e que o incentivava a seguir Jesus, o encorajava a seguir a Jesus. Olha só que engraçado, né? A pessoa precisa de ter coragem para seguir a Jesus. Não deveria ser o contrário? Ter coragem para seguir as drogas, para seguir o mundo do crime, isso realmente denotaria uma certa coragem, não é? Mas no caso, olha só como o reino dos céus é estreito. A pessoa precisa de coragem para seguir Jesus. Não é meio estranho isso? Né? A luta da carne contra o espírito. Olha, mas hoje ele tem o diploma de aconselhamento bíblico e estuda num seminário. E seus álbuns mais vendidos trazem o ritmo das ruas e mensagens cristãs. O ritmo das ruas e mensagens cristãs. Não sei se é muito convertido não, mas, né? A conversão é uma caminhada, né? A pessoa, com o tempo, né, vai se convertendo mais, né? Mas aqui na história aqui ele é um convertido, só com músicas gospel, né? Cristãs, um pouquinho no meio das ruas. Então o cara parece que tá um pouco ainda no meio do muro, um pouquinho, né? Mas na história aqui parece que ele é convertido. Ai, meu Deus, quer ver eu estragar o pão diário? Aí continua a história, né? Como o profeta Jeremias, Fleme precisou decidir como interagir com o mundo ao seu redor e permanecer fiel à sua fé. Como o profeta Jeremias, Flynn precisou decidir como interagir com o mundo ao seu redor e permanecer fiel à sua fé. Durante uma conversa de coração aberto com Deus, Jeremias expressou sua frustração em não se encaixar com seus semelhantes e disse: todos me amaldiçoam. Jeremias 15, 10. E não tenho gasto o meu tempo rindo, junto com outras pessoas. Por causa do trabalho pesado que me deste, fiquei sozinho. Isso é natural, gente. Quando você, olha só,
Lamentações de Jeremias, né? O livro de Jeremias, Lamentações pelo o período de escravidão do povo de Deus, que estava sendo escravo. Se você ler, você fica impaciente, de um certo modo. Se você ler o Velho Testamento, você vai ficar um pouco irritado, que o povo servia a Deus, Deus derramava bênçãos, mas derramava bênção e abundância. Aí o povo, de repente, queria imitar o povo do mundo. Ficava querendo imitar as nações pagãs. Aí começavam a entrar em idolatria, fazer as coisas erradas. Aí a mão de Deus se afastava, Deus parava de agir sobre eles e eles começavam a servir. E o mundo é assim, ele oferece as tentações, diz que é teu amiguinho, que você precisa de uma liberdade a mais, uma liberdadezinha a mais. No que nós traduzimos na palavra correta é libertinagem, não é liberdade. Mas a pessoa que tem o pé no meio do muro, que não decide realmente servir a Deus de fato, a negar de fato a carne, a se entregar por completo para Deus, é meio burrinha. Então, cai na lábia do mundo. Vai na tal liberdade mentirosa do mundo, que se chama, na verdade, libertinagem. Entra lá. Aí o diabo escraviza e a pessoa fica presa e não consegue sair. O diabo pisa, esmagalha, aproveita, se alegra em humilhar. E nesse caso, você vê no Velho Testamento inteiro que vez o povo está abençoado e Deus dá bênção abundante, daqui a pouco o povo está lá sendo escravizado de novo e fica 40, 100, 400 anos escravizado. Aí, um deles, no caso aqui, Jeremias, não aceita ficar igual aos seus irmãos. Se decide ser de Deus e buscar a Deus, a face de Deus. Aí, os seus irmãos o criticam, o odeiam, até mesmo seus irmãos. Jeremias não está falando do ímpio. Jeremias está falando do gospel ímpio. Daquele que deveria ser de Deus, mas prefere cair na ladainha da impiedade. Servir ao mundo. Porque nos contenta em ele ser infiel a Deus. Ele se irrita com você que está sendo fiel. E também te persegue. Aí o crente fiel, ele é perseguido pelo mundo e pelos seus irmãos em Cristo também. Porque eles inventam doutrinas diferentes, contrárias à Bíblia, e não se contentam em você não estar enganado como eles. Aí eles chamam você, que é crente autêntico, de sabe do quê? De religioso. Ah, aquele religioso hipócrita, aquele religioso fanático. O próprio que se diz ser cristão, chamando você de religioso fanático. Dureza, né? Pois é. Porém, Jeremias estava sentindo pesado. Porque quando você tem que carregar uma mala, essa mala pesa. É o irmãozinho mala. Só que você tem que, claro, né? Contar até 1000, perdoar e orar para que esse irmão se desperte. Porque esse irmão é uma mala pesada que você vai ter que carregar. Não ajude o mundo a pesar e a macetar esse irmão. Continue sendo fiel, mas não ajude o mundo a condenar esse irmão. Ore por ele. Não deixe de falar a verdade, de exortá-lo no amor de Cristo. Mas esse sofrimento aí é o mesmo sofrimento que Sadraque, Mesaque, Abednego passaram também. Porque Sadraque, Mesaque e Abednego não aceitaram comer dos manjares do rei e jejuaram. E você não acha que os seus irmãos, entre aspas, em Cristo, no caso, né, em Deus, não zombaram também dele? A gente sofre perseguição também, até mesmo nossos próximos em Cristo. Só que devemos manter a fidelidade. A fidelidade consiste em quem fez uma aliança com sinceridade, quem levou a sério o contrato de casamento com Deus.
Quando você aceita Jesus, você se torna noiva. E esse contrato, você é fiel. Por isso, quando você é fiel, você pode exigir a companhia desse seu noivo. Quando você tem uma discussão com seu marido que você casou no papel de verdade, você realmente assinou o contrato de casamento, você chega no teu esposo e olha, nós combinamos assim, não foi ao contrário. E você chega a uma discussão e resolve. Claro que você não vai falar com aspereza com o seu Deus. E nem deve falar com seu marido, é claro. Porém, vocês chegam a uma conversa mais séria. Olha, Deus, eu sou fiel, né? Pô, não é justo o que está acontecendo. Por favor, me ajuda, Deus. Eu não quero entrar em discussão com tal pessoa, com isso, com aquilo, mas eu estou sofrendo. Então você tem garantias para falar com Deus. Já o teu irmão em Cristo que não está sendo fiel, ele não vai ter muita garantia, não é mesmo? Ele está dando legalidade para o inimigo acusar ele. Para o amante, disfarçadamente ou não, está sendo um amante do mundo, poder acusar. E ele não vai poder subir quando Jesus chamar. Aliás, nem vai chamar o nome dele. Então é bom ele se cuidar. Mas você ore por ele, ok? Olha só. Então, como o profeta Jeremias, o Flame, que é esse rapazinho da história, que decidiu ouvir as orações e os conselhos da avó dele, e não entrar na mesma estrada do pai dele, da mãe dele, dos amigos em volta do bairro, como o profeta Jeremias, esse Flame precisou decidir em como interagir com o mundo ao seu redor e permanecer fiel à sua fé. Durante uma conversa de coração aberto com Deus, Jeremias expressou sua frustração em não se encaixar com seus semelhantes, e disse: todos me amaldiçoam e não tenho gasto o meu tempo rindo junto com outras pessoas por causa do trabalho pesado que me deste. Eu fiquei sozinho. Gente, normalmente a gente fica sozinho, mesmo na casa de Deus. Tipo assim, a gente tem nossos amigos em Cristo, muitas vezes a gente não está sozinho. Só que em alguns momentos a gente fica assim. Eu lembro que, mesmo a igreja batista sendo uma igreja séria, a igreja que eu estava, ela era filial da igreja batista, era a igreja de bairro, né? E nem era o meu bairro, era outro bairro perto. E eu ia a pé para essa igreja, sozinha. Algumas vezes, quando eu não ia sozinha, eram pessoas que eu evangelizava e levava para a igreja. E eles pensavam que eu ia buscar eles de carro, mas eu ia buscar a pé. Ai, meu Deus, tadinho desses irmãos. Mas eu encorajei eles a ir a pé várias vezes. Ai, tem cada história para contar para vocês. Pois é, gente. Fazer o quê? Mas eles iam. Então, o que aconteceu? Então eu andava muito sozinha às vezes. E acontecia, gente, que uma vez eu fui cuidar do grupo jovem. E eu fiquei toda feliz. Nossa, os jovens tocam, né? Instrumentos e tal. Nossa, vamos fazer. Nossa, já imaginei fazer muita coisa. E esses jovens, uma boa parte deles, os que tocavam nos instrumentos, teclado, bateria e tudo, eles eram sobrinhos do pastor. Diga-se de passagem, um pastor que largou, né, a obra, né? Mas tudo bem. Mas para mim ele foi uma boa pessoa, não posso falar nada dele. Mas esses sobrinhos, naquela época eram meninos, hoje eu não sei nem onde estão, de repente tem um criado juiz, convertido, né, tal. Esses sobrinhos dele faziam parte do louvor, cantavam bem, tocavam bem, eram mestres no que faziam. E eu peguei e falei assim, gente, vamos chegar mais cedo e ensaiar bem ensaiadinho para fazer um culto bem abençoado. Falei, eu vou cantar. Cheguei toda feliz, gente. Quando eu cheguei lá, os meninos estavam tocando Mamonas Assassina. Dentro da igreja. Tocando Mamonas Assassina. Meu Deus do céu. Cara, eu fiquei tão furiosa. Eu falei assim, aí cheguei, eu não xinguei porque, até eu nunca tinha xingado palavrão, nunca xingava palavrão. Graças a Deus, louvado seja Deus, não sai palavrão da minha boca. Mas eu peguei e falei assim, gente,
Repreendi, não pode, não pode, como que pode? Eu fiquei assim, horrorizada. Gente, eu fiquei tão escandalizada. Mas eu fiquei muito escandalizada com aquilo. Sabe o que eles fizeram? Ficaram bravos, porque eu punhava a mão assim, não pode tocar. A bateria aqui não deixava bater, a bateria, pus a mão no teclado, não deixava, não deixava. E esse teimando tocando, ainda para me irritar. Eu falei, meu Deus, eu pensava que esses aqui eram meus amigos, que eles gostavam de mim, né? Ah, eles ficaram tão bravos que eu não quis deixar eles tocar, terminar de tocar a música do Mamonas Assassinas. Pegaram os instrumentos no colo e tiraram embora. Só a bateria que eles não conseguiram, mas levaram o pauzinho de tocar lá a bateria. Levaram o teclado, tudo. Ah, menina. Aí o pastor chegou em mim e falou, Luciana, os jovens não querem que você seja líder do grupo jovem, não. Eu não sei o que uma líder do grupo jovem mais madura faria, né? Mas eu não fui mal educada, gente. Eu não deixei permanecer tocar. Eu achei um absurdo. Dentro da igreja. Então, de uma certa forma, pelo menos lá naquela igreja, nas outras não, gente. Eu vou te falar, nas outras igrejas, nas outras batistas que eu fui, nas outras igrejas, eu nunca me senti sozinha. Mas naquele lugar, menina, eu me sentia muito sozinha em relação aos jovens. Os idosos, os adultos, o pessoal do grupo de evangelismo, o pessoal todos os outros, a gente estava super bem. Mas os jovens, eu me sentia sozinha. E eu era jovem. Oh, meu Deus, eu era jovem, gente. Então, quando a gente, no meio de povo que deveria ser de Deus, e estão em impiedade em cima do muro, a gente sempre vai sentir sozinho. E essa não pode ser a tristeza. É que no caso de Jeremias, gente, era uma situação naquela época muito complicada, de escravidão e realmente solidão mesmo, né? Meu Deus. Mas isso é o preço da fidelidade. Porém, o único que pode abençoar e o único que pode dar riqueza em abundância e cuidar e livrar de verdade estava com ele. Você quer melhor companhia que essa? De repente você esteja sozinho e por causa ou devido à tua fidelidade. Aí eu coloco uma coisa para você pensar. Será que esse não é um tipo de provação que você deve se alegrar em estar passando por ela? Porque você está sendo fiel. E essa fidelidade, de um modo de contraste, né? Você está sozinho para o mundo, mas você está muito bem acompanhado. O Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, aquele que você realmente fez o contrato de casamento, de noivado. Quando Deus nos chama para si, Ele está nos recrutando para sermos faróis em lugares sombrios. Mateus 5, versículo 14 a 16. Vamos lá? Mateus 5, versículo 14 ao 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás no céu. Olha, quem vê a luz em você e glorifica a Deus, também faz parte da luz. E o que não faz parte da luz está no meio do muro, vai se irritar mesmo. Mas isso são ossos do ofício. Mas olha, e ainda assim, quando ele estiver sofrendo na mão do inimigo, ele vai lembrar que você está em Cristo e vai pedir oração e vai pedir arrego, vai pedir ajuda. E você não nega ajuda, hein? Senão a luz de Deus vai sair de você de repente também. Aí você vai fazer parte dos ímpios. Você não vai querer isso para você, né? Então, seja bonzinho. Olha, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte.
não se pode esconder a luz. E às vezes a irritação do próximo é porque dá um certo ciúminho, porque eles não conseguem entender que você brilha. Eles também querem a glória de Deus, a presença de Deus, só que eles ficam pisando um pouco no mundo, uma piscadinha para o inimigo, uma piscadinha para o mundo, uns gracejos para a idolatria do mundo, os gracejos para as paixões do mundo. Aí, meu filho, o que acontece? Deus não habita na pessoa desse jeito, com gracejos com o mundo. Deus não abençoa e nem está com essa pessoa. Então ela fica confusa e irritada, porque ela queria ter a graça, a luz e a presença de Deus na vida dela. Então ela se irrita com você. Mas não tem como esconder a luz de Deus e a graça de Deus e a presença de Deus. Então é impossível. Mas quem sabe uma hora, quando ela estiver sofrendo a mão do inimigo, ela vai lembrar que Deus é com você e vai pedir oração. E você não negue ajuda espiritual para essa pessoa, tá bom? Olha só, se alegre quando você for perseguido. É neste momento, o momento ideal para se alegrar quando está sendo perseguido. O pão de hoje está falando sobre fidelidade. Você é fiel? Eu espero que seja. Porque os fiéis não podem esconder a luz de Deus, a graça de Deus. É por isso que você tem a presença do Espírito Santo. Vamos ver se já terminou a historinha aqui. Olha lá, a historinha do pão nosso. Quando Deus chama para si, quando Deus chama para si, Ele está nos recrutando para sermos faróis em lugares sombrios. Mateus 5, 14, 16. Mesmo assim, viver para o Senhor pode ser desafiador quando nossa carne sente a atração da sedução terrena. Viver em Cristo pode ser desafiador quando a nossa carne sente a atração pela sedução terrena. Podemos encontrar o equilíbrio certo entre a santidade de Deus e o mundo ao nosso redor somente quando temos o Senhor como nossa maior influência. Podemos encontrar um equilíbrio entre a santidade de Deus e o mundo ao nosso redor quando temos o Senhor como nossa maior influência. Jesus veio ao mundo, viveu neste mundo, conversou com a samaritana mundana, sentou entre os beberrões, porém, ele foi luz. Quando ele conversou com a samaritana, que era chegada em um bom companheiro, ele ofereceu a água da vida. Ele ofereceu o Espírito Santo. Ele foi influência, ele falou da presença de Deus, ele resolveu enigmas da mente dela. Porque afinal, ela conheceu, era uma mulher totalmente ferida, a mulher samaritana. Ela conheceu 4 homens e o 5º homem não era verdadeiramente dela. Ela era uma pessoa que se sentia usada por todos. Uma mulher usada. Uma mulher que não conhecia o amor. E Jesus mostrou que existia um amor. Só que não poderia ser ele no fator carnal. Mas Jesus mostrou que existia um Deus poderoso. E como buscar ele. Porque se a religião não fosse aceitar ela, ele já deixou bem claro. Há dias em que as pessoas não vão encontrar um lugar para orar. Não vão encontrar um lugar para clamar a Deus. Só que as pessoas vão procurar no monte, não vai achar. Só que aquele que busca em espírito e em verdade, esse vai encontrar Deus. Então, Jesus no mundo, falando com mundanos, Jesus foi luz. E essa é a nossa vez de estarmos no mundo, conversarmos com mundanos e ser luz. Transmitir o amor de Deus sem se contaminar com as tentações desse mundo. Quando você tem um esposo
que responde a todas as suas necessidades, um esposo que você tem comunhão em conversar com ele, vocês se amam, vocês se conectam de verdade, você não tem o mínimo interesse de traição. E quando a tentação chega perto, você tem toda a ousadia e valentia de expulsar a tentação, de não dar a mínima atenção para a tentação. Então o segredo é o seu relacionamento com Deus. Você firmou o seu relacionamento com Deus? Você está sendo fiel? Você está plantando fidelidade? Então Deus vai ser fiel com você, sem sombra de dúvida. Não duvide. Então, pegue esse pão abençoado e se alimente do Senhor. Paz do Senhor, Deus te abençoe e fique com Deus. Até o próximo pão abençoado de Deus. Até a próxima meditação. Que Deus te abençoe. Bye, bye, a paz do Senhor.